Quarentena ou isolamento vertical? O Brasil e o mundo têm assistido com perplexidade à irresponsabilidade de Jair Bolsonaro na crise do coronavírus. Primeiro, ele fez um pronunciamento em cadeia nacional defendendo que as escolas reabrissem, o comércio reabrisse e que só os idosos ficassem isolados. Depois, saiu para passear nos arredores de Brasília, desrespeitando flagrantemente as orientações da Organização Mundial da Saúde. No vídeo de hoje, nós vamos explicar por que essa ideia do isolamento vertical é absurda e pode significar um verdadeiro genocídio no Brasil. Esse é o Café com Bolos na quarentena. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Bom, gente, esse é mais um Café com Bolos. Hoje, na quarentena, eu estou gravando na minha casa e espero que vocês possam estar assistindo na casa de vocês. Bolsonaro segue desrespeitando as autoridades sanitárias, defendendo o fim da quarentena no Brasil. Sua ideia é que o país teria que escolher entre salvar vidas ou a renda das pessoas. Esse é um falso problema. O que ele parece não querer entender é que não é um ou outro, são os dois. No mundo todo, governos estão tomando as medidas sanitárias de isolamento físico para evitar a propagação do coronavírus e também medidas de assistência social que preservem a renda dos trabalhadores, garantam os pequenos e médios negócios e também preservem o emprego daqueles que têm sua renda formal. É isso que deveria estar sendo feito no Brasil. O isolamento vertical é uma falsa solução. A ideia dele seria isolar apenas aquelas pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e os grupos de risco, que são idosos e portadores de doenças crônicas. Os outros deveriam levar uma vida normal. A Itália tentou fazer o tal isolamento vertical e chegou a iniciar uma campanha igual ao do Bolsonaro aqui. Eles diziam: a Itália não pode parar. Depois de quase um mês da campanha Milão não para, o prefeito da cidade, Giuseppe Sala, pediu perdão à cidade por ter subestimado o coronavírus. Mas aí já era tarde. Os cadáveres de 4.800 mortos já se empilhavam em Milão. No final de fevereiro, Sala tinha replicado um vídeo nas redes sociais que incentivava os cidadãos a viverem normalmente. Naquele dia, a Lombardia, província de que Milão é a capital, registrava 17 mortos. Hoje, a Lombardia tem 35 mil casos e 4.800 mortos. Outros países também consideraram a ideia de estimularem as pessoas a sair de suas casas para pegar a doença juntas e assim adquirirem imunidade e fazer com que a pandemia passasse mais rápido. É o que se chama da imunidade de rebanho. Foi o caso da Inglaterra. Primeiro-ministro Boris Johnson anunciou a ideia para o país inteiro. Até que um grupo de pesquisadores do Imperial College de Londres fizesse uma pesquisa que mostrou que se o governo não fizesse nada, o país teria 500 mil mortos. A mesma pesquisa foi aplicada para os Estados Unidos e chegou ao dado de 1.200.000 mortos. Boris Johnson recuou. Acabou, inclusive, contraindo o coronavírus e está hoje em isolamento. Trump, a mesma coisa. Anunciou uma data para o fim da quarentena e logo voltou atrás. Reconheceu que a jornada contra o coronavírus vai ser longa. Nem com Trump, aquele que o Bolsonaro gosta tanto de lamber as botas, tendo mudado de ideia, ele parece ter se convencido. A ideia dele, quando ele propõe o isolamento vertical e ao mesmo tempo fica alertando para a questão econômica e não apresenta solução para a questão econômica, ele se coloca no discurso público como preocupado com a situação econômica, com a sobrevivência dos mais vulneráveis. O que ele quer com isso? As pessoas chegando a um desespero, o desespero leva a qualquer coisa, cara. O desespero leva a saque. O desespero leva a revolta, as pessoas saindo. E aí isso cria uma situação de caos social, de convulsão social, que é o momento perfeito para ele construir a saída autoritária dele. Chegar, então, olha como está o Brasil, olha o que aconteceu, então agora é militar na rua, é tanque na rua, né, vamos fechar o Congresso. Ou seja, o objetivo do Bolsonaro ao agir
contra a corrente, porque não faz sentido. Nem Trump, nem os outros governos de extrema-direita defendem essa baboseira. Ele nunca buscou pacificar com as instituições, nunca expressou aquilo que a média da sociedade pensa e gostaria de ouvir. Ele trabalha para radicalizar a minoria dele e para ter apoio de setores das Forças Armadas. É isso que ele precisa para uma ruptura institucional. Ter os milicianos dele apostos, ter o apoio de 1/3 ou 1/4 da sociedade e ter uma entrada nas Forças Armadas. Essa é a lógica de seita. Ele constrói um grupo de fanáticos em torno dele. E é para esses fanáticos que ele fala. É para esses fanáticos que ele governa. Todos os gestos dele nas redes sociais, que alguém fala, porra, ele é louco, ele é burro. Isso não faz sentido dentro da lógica política. De ter maioria dentro de um ambiente democrático, de fato, não faz sentido nenhum. Agora, dentro da lógica política, de radicalizar os dele, de deixar os dele mais pronto para o combate, de ampliar o fanatismo do que já estão com ele, faz todo sentido. É assim que ele tem governado desde 1º de janeiro de 2019 e é nessa mesma lógica que ele lida com a crise do coronavírus. Os mesmos pesquisadores de Londres fizeram a simulação para o Brasil. Eles preveem, no melhor cenário, infelizmente, 44 mil mortes. E isso com muito isolamento físico e com o sistema de saúde funcionando da melhor forma possível. Mas, se o isolamento vertical proposto por Bolsonaro fosse aplicado, os pesquisadores de Londres preveem 10 vezes mais óbitos. Ou seja, nós estamos falando de 500 mil mortos no Brasil. A ideia não para em pé. Primeiro, como isolar apenas os idosos num país onde 1 milhão de pessoas moram apertadas em casas de só um cômodo? Segundo, como selecionar grupo de risco se 40% da população adulta no Brasil tem ao menos uma doença crônica? Terceiro, como um sistema de saúde que já tem problemas estruturais aguentaria uma quantidade imensa de novos casos simultaneamente? Não por acaso, a Organização Mundial da Saúde e a imensa maioria dos infectologistas são claros. Nesse momento, o caminho é o isolamento da população. Se isso não for feito, a velocidade da pandemia pode crescer muito rapidamente e levar ao colapso todo o sistema de saúde. É o que eles chamam de controlar a curva do coronavírus. Os países que até agora tiveram o melhor resultado no combate ao coronavírus foram aqueles que fizeram precocemente as medidas de isolamento, fizeram testes em massa e qualificaram o sistema de saúde para lidar com a crise. Capacitaram profissionais, estabeleceram protocolos de controle e adquiriram os materiais de proteção básicos. E, é claro, asseguraram renda para a população mais pobre poder suportar a quarentena. Alguém que desinforma a população, contraria as autoridades sanitárias e trata a maior pandemia do século, que já matou dezenas de milhares de pessoas no mundo, como se fosse uma gripezinha, é uma ameaça a toda a população. Esse é o momento para dizer com todas as letras: vamos salvar a vida das pessoas. Nós estamos vivendo um momento duro, difícil na história, um momento de terror. Em momentos assim, a desinformação pode ser fatal, pode custar vidas. Por isso, compartilhe esse vídeo, leve a informação adiante, não se deixe levar por terraplanismos na saúde pública. É a nossa vida que está em jogo. Um abraço e até a próxima. Para fazer um bom café, meu bem.